Olá, tudo bem? Como vai você? Já faz algum tempo que a gente não se encontra por aqui para analisar o cenário de Tapetinga e região a partir dos boletins da UESB contra a Covid, não é mesmo? Mas aqui estamos nós e hoje trabalharemos a partir do boletim especial número 12. E é muito importante analisarmos com cuidado e critério as informações a seguir. Vamos juntos? Bom, para começar, qual a situação da Bahia em 5/8/2020? Hoje são 6 de agosto de 2020, então esses dados referem-se aos dados coletados até ontem. Na Bahia, de acordo com a CESAB, atualmente observamos 179.737 casos confirmados. Destes, 13.163 casos estão ativos e 3.736 óbitos, 3.736 mortes. Além disso, nas últimas 24 horas, foram registrados 4.348 novos casos da Covid-19 no estado, o que representa uma taxa de crescimento de 2,5%. Também foram registrados nas últimas 24 horas 58 óbitos, representando um aumento de 1,6% nesse índice. Percebemos, eu não sei se vocês acompanham os telejornais, mas a Bahia ela saiu de uma condição de estabilidade em relação ao crescimento de casos para um padrão que se apresenta com um aumento substancial de casos. E como já vínhamos batendo nessa tecla, isso se deve em muito por conta da interiorização da Covid-19 no estado da Bahia. A Covid-19 cada vez mais tem avançado pelos municípios do interior, pelas regiões de saúde do interior. E aqui em Tapetinga, a situação até ontem, 5 de agosto de 2020, observamos que são 881 casos acumulados, estamos chegando, nos aproximando dos 1.000 casos confirmados aqui em Itapetinga, dos quais 515 casos são monitorados e registramos um total de 28 óbitos. Percebemos um crescimento significativo desde da última edição aqui, da realização do nosso último vídeo a partir do Boletim 9. Atualmente constamos com 28 óbitos registrados no município de Itapetinga. E esse índice que é importante, 175 casos ativos. Aproximadamente 175 pessoas encontram-se manifestando os sintomas da Covid-19 no município de Itapetinga. Bom, aqui rapidamente para a gente observar a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e UTI em Itapetinga, mas principalmente em Vitória da Conquista, a nossa região de referência. Observamos que atualmente em Itapetinga, eu conferi também os dados do boletim da Prefeitura Municipal de ontem, porque esses dados, como observamos, foram coletados até 4 de agosto. Mas observando os dados de 5 de agosto, mantém-se esse 0% da taxa de utilização na unidade de retaguarda do 12 de dezembro. Assim como observamos até 4 de agosto uma taxa de ocupação de 53% dos leitos de enfermaria em Vitória da Conquista e 69% dos leitos de UTI também em Vitória da Conquista. Por que esse número, registramos uma redução nesse número, nós averiguaremos mais à frente. Aqui, observamos a situação nas regiões de saúde de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, onde daremos aqui uma atenção especial na região de Itapetinga e de Vitória da Conquista.
Aliás, nos municípios de Tapetinga e Vitória da Conquista. No município de Tapetinga, observamos um índice de mortes por 100 mil habitantes de 34,1 e uma taxa de letalidade no município de 3,1%. Por outro lado, observamos Vitória da Conquista e analisamos um índice de mortes a cada 100 mil habitantes de 18,6, né? Praticamente. A Itapetinga apresenta o dobro, o valor do índice que Itapetinga apresenta em relação à Vitória da Conquista é praticamente o dobro, apesar de Itapetinga possuir uma população aproximadamente 5 vezes menor do que a de Vitória da Conquista. E em Vitória da Conquista, a taxa de letalidade encontra-se em 2,4%. Quando observamos o aumento do número de casos nas regiões, Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, e com foco aqui especial em Itapetinga, o que observamos é que os casos em 3 de agosto apresentavam-se como 841 casos confirmados, o que em relação a 27 de julho de 2020, representa um aumento de 12% na taxa nesse número de casos. E um pouco mais à frente vamos nos aprofundar em relação a esse aumento. Na região de Vitória da Conquista, observamos um aumento de 21% do número de casos desde 27 de julho de 2020. Aqui, a distribuição dos casos da Covid-19 na região de saúde de Itapetinga. O que analisamos? Com os dados aqui retirados até o dia 3 de agosto de 2020. Itapetinga, atualmente, até o dia 3 de agosto, registrava 841 casos. Ou seja, entre 22 de julho e 3 de agosto, houve um aumento de 163 casos. Itapetinga vem seguida por Iguaí, que tem um total de 353 casos, Ibicuí, com 158 casos, aqui praticamente um empate técnico entre Itororó, com 151 casos, e Macarani, com 150 casos. Entretanto, observamos que em Itororó, o aumento do número de casos confirmados entre 22 de julho e 3 de agosto foi maior, enquanto em Macarani houve um aumento de 27 casos, em Itororó observamos um aumento de 80 casos. E aqui, por conseguinte, nós temos os municípios de Tarantim e Nova Canaã praticamente na mesma situação, porém Tarantim ainda apresentando uma expansão de casos maior do que Nova Canaã para o período entre 22 e 3 de agosto. Ou seja, aqui na nossa região de Itapetinga, na região de saúde de Itapetinga, o que observamos é que constantemente tem ocorrido um aumento de casos e esses dados, eles fundamentam a nossa afirmação de que a Covid tem cada vez mais se interiorizado, ela tem avançado pelo interior da Bahia. Observamos isso aqui, praticamente na nossa vizinhança. Neste gráfico, observamos o número de casos ativos da Covid-19 em Itapetinga. Número de casos ativos é o resultado da subtração a partir do número total de casos, dos óbitos e do número de casos recuperados. Daí extraímos os casos ativos, os casos das pessoas que ainda estão no ciclo sob influência da Covid, ainda não se recuperaram. O que observamos é que aqui em Itapetinga nós tínhamos até praticamente o dia 4/8,
cerca de 170 a 180 casos ativos no município. Bom, eu quero aproveitar esse trecho que se encontra no boletim especial número 12, especificamente na página 6, para fazer uma introdução ao próximo gráfico, que apresenta as previsões para a evolução da Covid-19 em Itapetinga para os próximos 15 dias. Antes, porém, gostaria de ler rapidamente esse trecho. Em Itapetinga, com a nova flexibilização do comércio, implementada a partir do último dia 20 de julho, espera-se, apesar da pequena queda nos últimos dias, exista a tendência de aumento no número de casos a partir da próxima semana. Em nenhuma das 3 regiões acompanhadas, ou seja, em nenhuma das regiões de Jequié, Vitória da Conquista ou Itapetinga, houve nas últimas semanas melhora nos indicadores que justificassem ações tão evidentes de abertura do comércio nos atuais níveis observados. Até o momento, não se verifica consistentemente queda no número de casos ativos associada à queda no número de novos casos diários, o que se verifica de fato, de modo geral, para o conjunto das 3 regiões, é um aumento gradual do número de casos novos por dia e, consequentemente, dos casos ativos, e uma manutenção da taxa de ocupação dos leitos hospitalares causada pela abertura de novos leitos e não pela redução do número de internados. É importante destacar que medidas de flexibilização do comércio impactam os indicadores da pandemia da Covid-19 cerca de 3 semanas depois de implementadas, e que a mesma demora ocorre se medidas no sentido oposto ocorressem. Fica a impressão que a única medida efetiva adotada em todas as regiões é a utilização da máscara. No entanto, se ela não estiver combinada com outras medidas, sua eficácia é drasticamente reduzida. O que isso quer dizer? Que a partir aqui da abertura que observamos, que experimentamos em Itapetinga a partir do dia 20 de julho, o que perceberemos é um retorno, um feedback em relação a essa abertura, praticamente 3 semanas após a implementação dessas medidas. E caso o número de casos aumente e decida-se implementar medidas mais restritivas, esse resultado também viria de 2 a 3 semanas após a implementação dessas medidas mais restritivas. Outra informação importante é que, como percebemos, eu não sei se vocês lembram, mas recentemente o número de leitos em Vitória da Conquista, a taxa de ocupação dos leitos de Vitória da Conquista chegou a 96%, leitos de UTI, o que é gravíssimo, porque inviabiliza não apenas o atendimento aos casos da Covid-19, mas também pressiona o atendimento a outras complexidades que já acontecem cotidianamente, como atendimento a pessoas com acidentes de carro, ou com AVC, ou ataque cardíaco, ou propriamente atendimento devido a algum trauma. Então, é fundamental observarmos que essa redução na taxa de ocupação dos leitos não aconteceu por conta da diminuição dos casos ativos. Não aconteceu porque as pessoas estão se recuperando e deixando leitos. Aconteceu porque novos leitos foram abertos. Agora a pergunta é: nós temos condições de mantermos a abertura de novos leitos e abrir mais e mais e mais leitos? Até quando? Até quando a logística nos permite isso? Então, não dá para disfarçar. Não dá para a gente olhar para os casos e dizer que a situação está boa, que a situação está normal
e que nós estamos conseguindo controlar a epidemia, a pandemia, localmente. Este não é um fato. O fato é que a nossa capacidade de abertura de leitos é limitada. E assim, precisamos nos concentrar nas medidas que influenciam diretamente a redução do número de casos ativos. E aparentemente, de tanto se cobrar à população, as medidas que têm efetivamente funcionado, a medida que efetivamente tem funcionado é a adoção da máscara de proteção individual, a adoção dessa estratégia pela comunidade, pela população. Porém, a flexibilização apresentada em todas as 3 regiões, mas aqui nós poderíamos focar Vitória da Conquista, por ser nossa região de referência, e principalmente em Itapetinga, a partir do dia 20 de julho, não se sustenta quando observamos que o número de casos ativos caiu, mas tem registrado um aumento sustentado nos últimos dias. Então, é preciso que a partir desse fragmento nós analisemos e eu convido vocês a responderem a seguinte pergunta. Com base no que discutimos, no que acabamos de discutir aqui, com esses dados e com esse trecho, eu apresento para vocês as projeções até 19 de agosto aqui em Itapetinga. E aqui, como vocês já sabem, os 3 cenários possíveis, que nós apresentamos. Um cenário com afrouxamento de medidas, um cenário com manutenção das medidas já implementadas e um cenário com a implementação de medidas mais restritivas. O que nós observamos aqui é que, em relação ao cenário com medidas mais restritivas, apresentaríamos até o dia 19 de agosto cerca de 890 casos. Se mantivermos tudo como está e não houver alteração nos parâmetros utilizados para a realização dessa projeção, até o dia 19 de agosto, estaremos com cerca de 920, 930 casos. Mas, se as medidas forem ainda mais afrouxadas, como, por exemplo, observamos o abandono das barreiras sanitárias no município de Itapetinga, estimamos para o dia 19 de agosto uma quantidade algo em torno de 1.100 a 1.200 casos em Itapetinga. Então, a situação não está controlada e aqui em Itapetinga, por mais que a gente tente focar e tente observar os casos recuperados, as pessoas que se recuperaram da doença, o que temos visto é que, principalmente nas 2 últimas semanas, os registros de óbitos estão cada vez mais frequentes. E nada substitui a vida. Nenhum interesse é mais importante que a vida. Nesse sentido, precisamos preservar as vidas das pessoas de Itapetinga, de Jequié, de Vitória da Conquista e de suas respectivas regiões de saúde, adotando as medidas que devem ser implementadas. Com isso, eu me despeço aqui de vocês, agradecendo também à UESB pela idealização desse boletim, ao editor Rafael Fontan, assim como aos colaboradores da produção deste boletim, o professor Carlos Bernard e os professores Dimas Oliveira, Leonardo Krause, a professora Simone Gualberto e eu, Wesley Amaral. Assim, me despeço de vocês, agradeço pelo tempo aqui, por terem acompanhado até o final e desejo muita saúde, muita força e muita paz a todos vocês. Forte abraço.